justamente sobre a COP28, né? Conferência das Mudanças Climáticas, começa hoje em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E aí vale o destaque feito pela própria ONU, num relatório divulgado ontem. 2023 é o ano mais quente da história da humanidade. Então, acho que mais pontual do que nunca, né? Esse relatório e a existência dessa COP28 a partir de hoje, dia 30 de novembro. Coloco para vocês imagens da abertura da COP. Aconteceu já a abertura, né, os primeiros discursos. O Lula, inclusive, representando o Brasil. O Lula que já está no Oriente Médio, chega agora há pouco, daqui a pouco está chegando lá em Dubai para participar dos próximos dias da COP. Mas assim, já começou cheio de polêmica. Lógico, a gente ainda não tem grandes decisões, está tudo muito no início ainda, numa apresentação inicial, mas a gente já pode trazer algumas polêmicas que estão repercutindo nas redes sociais, no noticiário, em torno dessa COP28. E essa imagem que está na tela para vocês, acho que ela exemplifica bastante. Vocês veem esse homem que aparece ali ao telão, né? Ele é o presidente da COP28, é o Sultão Al Jaber, diretor executivo da petroleira estatal dos Emirados Árabes Unidos. Pô, só aí já é uma situação muito controversa, né? O cara é o presidente de uma das maiores petroleiras do mundo, tipo a Petrobras lá dos Emirados Árabes Unidos. E aí ele vai presidir a COP28, uma conferência para falar das mudanças climáticas, para teoricamente defender o planeta das mudanças climáticas que são ocasionadas justamente pela queimada de combustíveis fósseis como o petróleo, né? Aliás, a própria COP está acontecendo em Dubai também, é alvo de críticas de certa forma, porque Dubai é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, os Emirados Árabes, né, de forma geral. Também tem se destacado ao longo de toda a semana, e isso se confirmou ontem, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente da China vão para Dubai para essa COP28. E tanto Estados Unidos quanto China são os maiores poluidores do mundo já há muito tempo. Então passa uma imagem de uma despreocupação, de um descaso desses países com essas questões climáticas, principalmente com a luta contra as mudanças climáticas, né? É um recado muito, muito ruim, por assim dizer, né? E, enfim, em meio a essas polêmicas, espera-se nessa COP28, que vai durar até semana que vem, debater o quanto cada país avançou ou principalmente não avançou em relação àquelas metas estabelecidas em 2015 no chamado Acordo de Paris, cujo principal ponto era não permitir que a temperatura média do planeta ultrapassasse 1,5 grau acima da linha base ali de temperatura da era pré-industrial, né? Então, entre 1850 e 1900 no máximo. E a gente já tem dados alarmantes que apontam para quase o dobro da temperatura média em comparação a essa meta de 1,5 grau, né? Relatórios recentes da ONU, já vou colocar até para vocês aqui um tweet da TV Cultura da semana passada, esse relatório divulgado pela ONU foi na semana passada, apontando que metas do Acordo de Paris já são insuficientes para evitar o aquecimento crítico de 1,5 na temperatura global e que pelo ritmo que a gente está caminhando, na verdade, a gente vai ter uma temperatura média global quase 3 graus acima da base pré-industrial ainda nesse século XXI. Então, não é que a gente não está conseguindo dar conta, é que a coisa está caminhando para ser o dobro do que se imaginava ali como a meta de mudança de temperatura. E é lógico, esse aquecimento de 1,5 grau já seria grave, mas o aquecimento de 3 graus, ele intensificaria tudo que a gente já está sentindo em 2023, que é o ano mais quente da história. Isso não quer dizer que 2024 também vai ser o ano mais quente da história, talvez a gente esteja tendo um pico em 2023, mas o que a gente está sentindo em 2023 é o que pode virar a regra daqui a um tempo até o fim do século e até piorar no sentido de mais frequência de ondas de calor, dessas fortes tempestades que vêm com ciclones, com tornados. A gente já está vivendo tudo isso, né? O aumento do derretimento das geleiras. Cara, é tudo muito grave, né? Esses incêndios florestais que a gente tem visto justamente pelas fortes secas também em diversos pontos do planeta. Olha a Amazônia, o que está acontecendo esse ano. No hemisfério norte também vários incêndios florestais nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Essa situação tende a ficar cada vez mais frequente se a gente não tiver mudança drástica, que é o que tende a ser debatido nessa COP28, né? Espera-se, então, que medidas efetivas sejam tomadas no sentido, por exemplo, de redução de emissão de poluentes, e aí fica irônico, né? Enfim, a COP está acontecendo nos maiores produtores de petróleo do planeta, a transição para a energia limpa,
justamente, não à base de combustíveis fósseis. E talvez principalmente, também é algo que foi debatido no Acordo de Paris e que por enquanto não foi colocado em prática, o financiamento para países mais pobres que já estão sentindo os efeitos, né, todos os países estão sentindo, mas talvez os países mais pobres estejam sentindo ainda mais os efeitos das mudanças climáticas causadas pelos países mais ricos, os países industrializados, que tinham se comprometido lá em 2015 a pagar um valor bilionário para esses países mais pobres. E até agora isso não aconteceu, esse financiamento. Então tudo isso deve ser debatido nesse evento que começa hoje lá em Dubai e que deveria reunir os principais líderes de países aí do mundo, né? Coloco para vocês na tela ainda nessa temática um tweet do Papa, o Papa Francisco, oxalá que a intervir na Copa 2028, na COP 28, sejam estrategistas capazes de pensar mais no bem comum e no futuro dos seus filhos do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa, que possam assim mostrar a nobreza da política e não a sua vergonha. É um recado muito claro mesmo, é basicamente isso que tem que acontecer nessa COP 28, né? O Jamil Chad, que a gente sempre traz aqui no Trending Topics, sempre muito bem informado lá na Europa sobre principalmente essas questões climáticas, né? Agora também envolvido ali na guerra entre Israel e Hamas, ele traz em primeira mão, mais cedo ali no portal UOL, informações desse relatório publicado pela ONU sobre a situação de 2023, relatório publicado justamente para ser usado na abertura da COP28, o relatório da Organização Meteorológica Mundial da ONU. Esse documento confirma que 2023 será o ano mais quente já registrado, independentemente do que aconteça daqui até o fim do ano, nesses últimos 30 dias que a gente tem pela frente aí, né, em dezembro. Os dados até o fim de outubro mostravam que o ano ficou cerca de 1,4 grau acima da linha de base pré-industrial, ou seja, a gente já está no limite do Acordo de Paris, tendo ainda boa parte do século pela frente, né? O Acordo de Paris falava em até 1,5 graus até o fim do século. O Antônio Guterres, né, secretário-geral da ONU, também se pronunciou sobre esse relatório e disse: estamos vivendo um colapso climático em tempo real e o impacto é devastador. O relatório de hoje mostra que estamos em apuros. Então, assim, tá tudo muito alarmante. A questão é o quão a sério a gente vai levar essas notícias alarmantes ou não, né? Eu sempre me preocupo muito aí quando leio sobre isso, quando passo aqui para vocês no Trending Topics. Vejo também vocês aí, a galera que interage no chat, igualmente preocupada. Fato é que o Brasil chega, então, para essa reunião ainda hoje. O Lula talvez esteja chegando nesse momento, inclusive, né? Ele deixou o Catar, ele está numa viagem desde o começo da semana lá no Oriente Médio, primeiro na Arábia Saudita, aí até hoje no Catar, para discutir investimentos aqui no Brasil, nesses países árabes, e do Catar ele viaja então direto para os Emirados Árabes Unidos, tendência de chegar tendência não, ele chega ainda hoje, talvez já tenha até chegado enquanto eu estou aqui conversando com vocês. A principal missão do Brasil nesse contexto é reduzir o desmatamento, né? As queimadas aqui das nossas florestas, que fazem o Brasil ser o 6º maior poluidor do mundo. Então o Brasil também tem responsabilidade aí nesse caos climático, muito em função das queimadas e do desmatamento que a gente vê aqui ano após ano nos nossos biomas, né?